perguntas porque está sendo gravado. Se vocês quiserem fazer perguntas e depois que eu tire da gravação, é só vocês dizerem, professora, tira lá a minha voz, tira lá a minha fala, que eu tiro, tá bom? Vocês podem, Francisco, Selma e Juan, vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas, que eu tiro lá da gravação, se vocês quiserem, para a voz de vocês não ficar. Se vocês não tiverem problema, aí a gente deixa desse jeito. Essa gravação é para os alunos que estão fazendo prova agora, né? E para os que não puderam participar por outras razões. Vamos começar entendendo o que é esse pré-ENEM. O pré-ENEM é um curso preparatório para o ENEM, então é um curso bem focado nas provas mesmo, o que é diferente do que a gente tem nas disciplinas. Vocês sabem que nas disciplinas a gente até dá atenção também para o ENEM, porque a gente sabe que é uma preocupação de vocês, a gente sabe que o futuro de vocês, em parte, não totalmente, mas em parte, depende dessa prova. Então, assim, em todas as disciplinas do IFP, sempre os professores sempre vão estar falando do Enem, vão trazer assuntos que são abordados no Enem. Mas nas disciplinas a gente tem também uma preocupação com a vida de vocês, porque vocês não estão no ensino médio para o Enem, vocês estão no ensino médio para a vida de vocês. Então a gente traz outras questões também que serão interessantes para a vida de vocês como um todo. E aí acaba que não tem tempo suficiente para focar só no Enem. E é por isso, né, que os alunos do PIBID, o Marcos hoje é o representante aqui dos alunos do PIBID de Química do Campus Paulistana, mas a gente tem outros 9 alunos que vão acompanhar vocês durante esse processo, e eles prepararam esse preparatório para vocês. Prepararam o preparatório, ficou bem redundante minha frase. Mas com o objetivo realmente de trabalhar questões, principalmente trabalhar questões. Eles vão trazer, mesmo assim, algumas introduçõezinhas, tá? Breves, para relembrar os pontos principais de alguns assuntos, para ajudar vocês a reavivar, principalmente esses assuntos do primeiro ano, do segundo ano que já foram, né? Mas a gente também vai tratar os assuntos do terceiro ano, tá? O cronograma está na sala de vocês. Então, a gente vai nos primeiros dias, as primeiras 4 aulas vão ser para revisar assuntos do primeiro ano. Depois a gente tem para o segundo ano e, por último, para os assuntos do terceiro ano. De modo que a gente finaliza uma semana antes da prova de Química no Enem. E aí, um dia antes da prova de Química, eles vão ficar disponíveis também, só que vão ser vários links, não vai ser um link só. A gente vai colocar para vocês todos os links lá no dia, para que vocês possam entrar na sala, somente na sala que vocês têm dúvida. Então, a gente vai colocar lá várias salas, serão 10 salas, e em cada sala um conteúdo, ou dois conteúdos, uma área diferente. E aí vocês vão entrar na sala que vocês quiserem para tirar a dúvida que vocês quiserem. No último dia, só para tirar dúvida, porque não adianta estudar em cima da hora, né? A gente bem sabe. E aí a ideia era começar a semana que vem, mas diante do que o MEC fez, né? De verdade, de manter a prova de vocês nessa data. Eu imagino que todos vocês já tenham se inscrito, então vocês iriam ser necessariamente da primeira prova. A gente decidiu, não, vamos começar logo, senão a gente vai ficar sem tempo para trabalhar todos os conteúdos. Os assuntos são química, mas vocês vão ver que em diversos momentos a gente vai estar trabalhando questões que parecem que são de física, que parecem que são de biologia, porque existe essa interdisciplinaridade entre essas 3 áreas. A gente vai... Tudo que está envolvendo química, a gente vai estar abordando, e às vezes vai estar relacionado com outros assuntos também. E aí eu desejo que vocês tenham sucesso nessa prova e que vocês aproveitem, gente, tirem dúvidas. Se vocês são tímidos nas aulas e não tiram dúvida e não interrompem, façam isso aqui, tá? Por uma questão de organização, a gente vai pedir que sempre que quiser tirar uma dúvida, levante a mãozinha, né? Tem uma mãozinha aqui. Eu não sei como é que funciona no teu, Francisco. Se tem, como é que funciona para tu levantar a mão? Mas aí, nesse caso, você não precisa. Tu sabe, Francisco? Como é que funciona no teu aparelho? Tem que levantar uma mãozinha também? Como é que você faz? Tem algum atalho? Não, eu uso o aplicativo aqui. Na hora que eu quiser perguntar alguma coisa para a professora, pode ficar tranquila que ela levanta a mãozinha. Tá bom, então tá ótimo. Se eles fizeram de um jeito para você acessar, tá ótimo, porque a gente tem ainda muitos aplicativos que não são acessíveis, né? Ou você que elaborou a sua própria estratégia, porque às vezes é você que elabora, o aplicativo não tem nada de acessível e é você que
que inventa, né, Francisco? Mas, ó, aí vocês levantam a mãozinha só para não interromper a fala, assim, sabe, do Marcos e dos outros monitores na hora que eles estiverem falando, certo? Mas, fique, por favor, pelo amor de Deus, não saiam daqui com dúvidas, certo? Esse curso existe para tirar dúvidas. E aí eu deixo. Esse curso faz parte do PIBID, tá? Só para deixar claro, é o Programa de Bolsas de Iniciação à Docência. Então, os nossos alunos de licenciatura em Química estão participando desse programa para realmente aprofundar, né, na área de conhecimento deles, que é, além da química, a docência também. Então, eles também vão estar tirando proveito desse momento. Quanto mais dúvidas vocês tirarem, mais esses meninos vão estar aprendendo a ser professores. Então, pelo bem de vocês e pelo bem deles também, tirem as dúvidas de vocês, tá bom? Agora eu vou deixar o Marcos com a palavra. Marcos, estou aqui. Você vai me pedindo para passar, tá bom? Porque a gente não ensaiou, né? Então você vai me pedindo para passar os Certo, slides, certo. tá bom? Então, com a fala. Seja bem-vindo também, João Henrique. Certo. Já pode pular para o próximo slide. Bom dia, meu nome é Marcos. Essa aula introdutória era para ser eu e minha colega Josineide, mas como ela teve problemas, ela vai apresentar outro dia. Os conteúdos tratados deveriam ser os conceitos fundamentais, básicos, como, por exemplo, densidade e separação de misturas, e a parte de estrutura da matéria. A parte de estrutura da matéria quem vai tratar sou eu. A parte de conceitos fundamentais quem ia tratar era minha colega Josineide, só que como ela não pôde participar, vai ser só a parte de estrutura da matéria hoje, certo? Pode pular para o próximo slide, vamos lá. Nós fizemos uma seleção de todas as questões do Enem, aqui estão os conteúdos que caem mesmo. Em verde, aliás, estão marcados os conteúdos que caem mais, né? Da minha parte de estrutura da matéria, o conteúdo que mais cai são os conteúdos relacionados à polaridade, às interações intermoleculares e fenômenos relacionados, como, por exemplo, capilaridade, tensão superficial, miscibilidade, solubilidade, etc. Mas a gente vai tratar de tudo para vocês estarem de fato preparados, porque eventualmente cai questões dos outros assuntos. Certo? As questões do Enem, elas são muito parecidas entre si, elas têm um esqueminha muito parecido, sempre um textinho motivador e depois a pergunta. Então, além de uma oportunidade de vocês reverem, ter uma revisão do conteúdo mais geral, também é uma oportunidade de vocês verem como são as questões do Enem, né, para se prepararem, né, para estarem preparados de fato, certo? Então, eu vou começar aqui minha aula de verdade, pode pular os... Pronto. A estrutura da matéria, né? Vocês viram isso ao longo da maior parte do primeiro ano, esse conteúdo ali engloba uma boa parte do primeiro ano. O conceito geral é basicamente o seguinte: a matéria, né? Tudo que tem massa é composto de matéria, né? Ela é formada por átomos, vocês viram isso, que eles estão unidos entre si através de ligações químicas, para formar moléculas, que são mantidas próximas entre si através de interações entre as moléculas, as forças intermoleculares, para formar substâncias que podem se misturar, podendo formar, portanto, misturas ou dispersões, né? Então, toda essa parte é o que a gente estuda. Tem outros nomes, mas eu preferi colocar como estrutura da matéria, né? Que é o conteúdo que mais se vê no primeiro ano. Tem muitas questões, principalmente nos Enems recentes. Eu fiz a análise mesmo dos Enems de 2010 a 2019 para ver mais ou menos quais eram os conteúdos que ia cair. Nos últimos Enems teve provas que tiveram 3, 4 questões sobre os conteúdos da aula de hoje, por exemplo. Então é um conteúdo que cai até bastante. Então é interessante que vocês vejam. Pode pular o slide, eu vou começar falando sobre os átomos. Certo? Vocês podem ficar à vontade participando do chat, já começam as questões, porque é para ser focado na resolução de questões. Certo? Então já tem as questões, mas por enquanto uma revisãozinha aqui. Os átomos, eles são constituídos, vocês se lembram bem, de nêutrons e prótons que ficam no núcleo e de elétrons que rodeiam o núcleo, né, que ficam em volta do núcleo. Os prótons, eles definem uma coisa interessante, definem o conceito de elemento. Os átomos que possuem o mesmo número de prótons, vocês devem se lembrar bem, eles formam um elemento, né? Átomos de um mesmo elemento, eles possuem o mesmo número de prótons. Esses elementos, eles têm características, eles podem ser organizados numa tabela periódica conforme suas distribuições eletrônicas e suas propriedades químicas mesmo, né? Esses átomos, eles também possuem elétrons. Os elétrons estão organizados naquela tabelinha de Pauling, que está aqui representada do lado, inclusive, que vocês lembram, que vocês viram, aliás, no primeiro ano, né, segundo uma ordem de energia. E isso é chamado de distribuição eletrônica, e isso ajuda a organizar os elementos na tabela periódica.
Os átomos eles possuem propriedades, como por exemplo, as mais importantes são raio atômico e eletronegatividade, mas tem outras também, e a estrutura interna dos átomos ele pode ser explicada a partir dos modelos atômicos, vocês, né, Dalton, Thomson, Bohr, etc. Esses são os conceitos básicos sobre os átomos. Vocês podem, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar, fiquem à vontade. Pode pular o slide, professor. Os modelos atômicos. Bem, os modelos atômicos, eles são modelos que explicam a estrutura do átomo. Eles foram desenvolvidos durante muito tempo, conforme as evidências iam surgindo, né? O primeiro modelo foi o modelo de Dalton, aquele da bola de bilhar, né, que ele surgiu a partir de evidências das leis ponderais, né, das leis de Lavoisier, da conservação da massa, no caso, entre outros. Conforme iam surgindo novas descobertas, os modelos foram avançando. O primeiro modelo depois do de Dalton, assim, tiveram vários modelos, mas os mais famosos são esses. Com o desenvolvimento da eletricidade, o modelo de Dalton passou a ser ultrapassado porque se descobriram as primeiras partículas subatômicas, os elétrons, que tinham carga. Né? Com a descoberta da eletricidade, descobriu-se as cargas e né, os elétrons. Depois, com o desenvolvimento da radioatividade, se descobriu o núcleo atômico, né? Aí surgiu o modelo de Rutherford, então, tem um experimento clássico de Rutherford, provavelmente vocês já viram, que é aquele modelinho do sistema solar, né? Que ele não traz um desenvolvimento muito grande em relação a como os elétrons estão organizados, mas ele traz um modelo que até hoje é seguido sobre o núcleo. Com o desenvolvimento de outras partes das ciências, a espectroscopia, que é a relação da matéria com a luz, foi possível desenvolver o modelo de Bohr, que aí formulou a primeira explicação de como os elétrons estão em volta desse núcleo. E por último, com o desenvolvimento da quântica, teve o modelo atual, mas esse modelo atual ele não é tratado no ensino médio porque ele é um pouquinho mais complexo. Nesse momento, né, principalmente pensando nas questões do Enem, quando eu estava revisando as provas do Enem, eu só encontrei questões que envolviam os modelos de Dalton e de Bohr, porque eles explicam fenômenos interessantes. Né? O de Bohr explica certos fenômenos, por exemplo, que são interessantes de se aprender no ensino médio. Ele explica certos fenômenos que é muito mais fácil de entender do que no modelo atual, embora ele falhe em alguns aspectos. Pulando o slide, a gente vai ver a primeira questão, né, que eu trouxe para vocês, que é uma questão sobre o modelo atômico de Dalton. O modelo atômico de Dalton, vocês se lembram, é aquele da bola de bilhar, né, que é um modelo maciço, indivisível. A primeira questão, eu gostaria que vocês já tentassem responder aí no chat, marquem a alternativa que vocês acham ser a correta. Eu vou ler aqui para vocês. É do Enem de 2019. Em 1808, Dalton publicou seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Né? Esses postulados eles são numerados a seguir. O primeiro postulado, a matéria é constituída de átomos indivisíveis. O segundo, todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Então, o átomo de Dalton é assim. O terceiro postulado, diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular, seus átomos têm diferentes massas. O quarto postulado, os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. O quinto e último postulado, átomos de elementos diferentes, né, combinam-se com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e a organização do átomo e a quantização da energia do modelo atômico. Com base no modelo atual, que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é verdadeiro? Letra A o primeiro, letra B o segundo, letra C o terceiro, letra D o quarto, letra E o quinto. Qual vocês acham, baseado naquilo que vocês já estudaram e nessa pequena revisão que a gente teve hoje, qual vocês acham que ainda é desses postulados o que ainda é seguido hoje em dia? Eu gostaria que vocês participassem no chat, enquanto isso eu vou desenvolvendo um pouquinho cada um. O modelo de Dalton, ele é assim, ele é um modelo ultrapassado, hoje em dia ele ainda é muito utilizado por questões didáticas, porque para explicar coisas da química que não precisa trabalhar na relação entre os átomos ali formando moléculas e tal, ainda é prático usar o modelo de Dalton porque ele é muito simples. Então, didaticamente, ainda é muito interessante usar o modelo de Dalton.
Só que do ponto de vista químico, do ponto de vista mais específico mesmo, ele não é tão, ele já foi superado há muito tempo atrás. O primeiro postulado, a matéria é constituída de átomos indivisíveis. Bem, a gente sabe hoje em dia que os átomos, eles são divisíveis, eles possuem elétrons, prótons, nêutrons, portanto, eles não são indivisíveis, eles são divisíveis. Então, o primeiro postulado, ele é considerado obsoleto, ele não, Selma chutou 5, vamos lá. Francisco, João Henrique, vocês têm alguma ideia de qual seja, o que ainda é, qual dos postulados ainda é válido hoje em dia? Enfim, continuando. O segundo postulado dizia que todos os átomos de um dado elemento são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Como está no slide anterior, né, o número de um elemento é definido pelo número de prótons no seu núcleo. Só que pode ter número de nêutrons diferentes. Então a massa pode ser diferente. Portanto, o segundo postulado, ele também não é verdadeiro para o modelo atual. O terceiro postulado diz que diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Não necessariamente, porque a massa é composta pelo soma dos prótons e dos nêutrons. Então, como os átomos têm somente os elementos diferentes têm só átomos com prótons, número de prótons diferentes, eventualmente você pode ter elementos diferentes, dados átomos de elementos diferentes, com número igual de massa por causa de números de nêutrons que compensem a massa. Então, não necessariamente. O quarto postulado diz que os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Não necessariamente. Os átomos podem ser destruídos nas reações de radioatividade e nas reações químicas os átomos podem perder elétrons, por exemplo, não deixa de ser o que era antes, né? Um pouco diferente. Pode voltar a ser o que era, mas se torna diferente. Nesse sentido, o quinto postulado, Selma acertou, é o único que ainda tem validade hoje em dia. Realmente, elementos eles combinam em número com átomos de outros elementos para formar os compostos. Pode pular. Então a resposta certa é a letra E, o quinto postulado. Desculpe, eu estou um pouco nervoso, mas eu prometo que eu vou melhorar um pouquinho na didática, porque eu estou um pouquinho nervoso, mas tô melhorando. Calma aí. Pode passar para o próximo slide. Você só tá falando um pouquinho rápido, Marcos, mas você tá falando muito bem. Só fala um pouquinho mais devagar, porque às vezes a gente tem problema na internet, né? Aí quanto mais rápido a gente fala, pior é para quando tem problema na internet. Porque aí você corta muita coisa. Mas você tá indo muito bem. Vocês concordam comigo, né? Mas ele tá indo muito bem. Só fala mais devagar, Marcos. Tá ok, eu vou um pouco mais devagar então. Pode passar para o próximo slide. O modelo de Bohr, ele surge depois, o modelo de Dalton ele traz um modelo de átomo indivisível, né? O modelo de Thomson ele traz os elétrons, o modelo de Rutherford ele traz o núcleo. Mas o modelo de Bohr é o primeiro a explicar né, como os elétrons estão na eletrosfera, como eles estão distribuídos, né? E principalmente em termos de energia. Matéria e energia estão muito relacionados, né? Você vê isso mais na física do que na química, mas na química também a gente vê isso. Então os elétrons, os prótons, tudo tem energia. Como os elétrons, a troca de elétrons entre átomos é muito importante na química, saber como a energia dos elétrons está variando é muito importante. O modelo de Bohr ele é baseado na observação de experimentos de espectroscopia, né, que é justamente a verificação da interação da luz com a matéria. A luz ela possui energia, então para verificar como a energia dos elétrons está variando conforme acontecem algumas coisas, é interessante. O modelo de Bohr, ele é no modelo que o núcleo já estava explicado antes, por causa do modelo de Rutherford, por causa de outras descobertas, então o modelo de Bohr ele traz novidades só nos elétrons. Ele diz que os elétrons eles estão em órbitas em diferentes níveis de energia. Então, um elétron, tem 3 figurinhas aqui de átomos, no de baixo à esquerda, é o primeiro que eu vou mostrar,
onde tem, por exemplo, não, perdão, é o de cima, que é o primeiro. Pronto, eu tenho um elétron que está no nível mais baixo, no nível fundamental. Quando ele recebe energia, por exemplo, de uma fonte de calor, ele salta para um nível mais alto de energia. Só que esse nível é um pouco instável. Então, quando ele eventualmente volta ao nível anterior de energia, só que ele está com mais energia do que ele estava antes, então ele precisa liberar um pouco de energia na forma de luz. Então, isso explica uma série de fenômenos. Por exemplo, um fenômeno disso é que átomos, o teste da chama, por exemplo, que átomos diferentes, quando são queimados, eles emitem cores de chama diferentes. E também os fogos de artifício, né? Os fogos de artifício a gente pode explicar muito por causa desse fenômeno. Fogos de artifício de cores diferentes, eles usam metais diferentes. Então, porque essas diferenças de energia são diferentes. Então, o que acontece? Quando a pólvora explode, né, esses átomos desses metais ganham energia, né? Então, eles saltam do nível mais baixo, os elétrons saltam de um nível mais baixo de energia para um nível mais alto, e depois eles voltam para o nível anterior liberando luz. Essa luz ela é de uma cor específica. Por exemplo, pode ser vermelho, verde, depende do metal. Então tem muita aplicação. Então o modelo de Bohr, principalmente essa questão de energia dos elétrons, ele explica uma série de fenômenos. Como mostrado na próxima questão que está no próximo slide, por exemplo, é uma questão do Enem, né? O do Enem de 2017, que diz o seguinte: vocês já podem ir tentando aí acertar a questão no chat. Um fato corriqueiro ao se cozinhar arroz é o derramamento de parte da água do cozimento sobre a chama azul do fogo, né, do fogão a gás, mudando a chama para a cor amarela. Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas, relacionadas às mudanças presentes na água de cozimento. Além do sal de cozinha, nelas se encontram, perdão, eu falei mudanças, mas relacionadas às substâncias presentes na água de cozimento. Além do sal de cozinha, né, na água do cozimento do arroz também se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais. Cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor da chama ocorre por quê? Letra A, pela reação do gás de cozinha com o sal, volatilizando o gás cloro. Letra B, pela emissão de fótons pelo sódio, excitado por causa da chama. C, produção de derivado amarelo pela reação com o carboidrato. D, reação do gás de cozinha com a água, formando gás hidrogênio. Ou letra E, excitação das moléculas de proteínas com formação de luz amarela. Essa questão é um pouco interessante porque, de fato, se a gente não tem muito... É verdade, vocês tentem aí chutar, certo? Ou tentem responder mesmo, vocês são bons alunos, vocês devem... Né? Continuando, essa questão é um pouco interessante porque se você não pega a questão na hora, você pode pensar que realmente, de fato, todas as questões, assim, para quem... Todas as questões têm um fundo de pode ser verdadeira, nenhuma questão é absurda aqui. Mas, conforme o modelo de Bohr que a gente acabou de ver, realmente letra B, exatamente, a emissão de fótons pelo sódio que foi excitado por causa da chama, né? A chama, calor é energia, né? Então, os átomos do sódio ganham calor, ganham energia, os elétrons saltam de um nível mais baixo para um nível mais alto de energia e depois voltam liberando essa cor amarela, certo? Então, a resposta certa é realmente a letra B. Os dois alunos aí que responderam letra B acertaram, né? Pulando para o próximo slide, professora. Aí tá a letra certa, que é a letra B mesmo, né? Além disso, continuando para o próximo slide, vamos passar um pouco do modelo atômico e ir para outra parte, que é a parte de tabela periódica. Existem átomos de diferentes elementos, né? Os elementos eles são constituídos de átomos. Um elemento, né, ele é constituído de átomos com o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons. Existem um monte de átomos diferentes. Encontrados na natureza existem cerca de 92 átomos diferentes, né? Esses átomos, e tem mais alguns artificiais também, que vocês já devem ter visto. Né? Como, por exemplo, os artificiais, por exemplo, o átomo mais pesado encontrado na natureza é o átomo de urânio, que é utilizado na indústria, nas usinas nucleares. Mas existem átomos mais pesados, como por exemplo o plutônio, que também é utilizado nas indústrias nucleares, que eles são feitos artificialmente, que eles são feitos
processos nucleares, eles não existem na natureza, né? Mas tanto os naturais quanto os artificiais, eles são organizados na tabela periódica, conforme mostrado nessa figurinha do canto. A tabela periódica, ela é organizada em períodos, que são as partes horizontais, e em grupos ou famílias, que são as partes verticais, né? O ponto importante, o conceito importante nisso daqui é elementos de um mesmo grupo ou de uma mesma família, né, a mesma coisa, ou seja, de um mesmo grupozinho desse na vertical, eles possuem características químicas semelhantes e eles também possuem a distribuição eletrônica um pouquinho semelhante, né, como a gente vai mostrar no próximo slide, está mostrada a tabela periódica, que além de propriedades químicas semelhantes, ele possui os elétrons mais energéticos, eles estão numa mesma camada. Por exemplo, aqui onde está aqui o último, o que está em rosinha claro aqui, os gases nobres, né, é um grupo, eles possuem, por exemplo, a mesma camada de valência, né? Os elétrons mais energéticos estão na mesma camada. Todos estão no P6, né? Isso a gente não tratou, que foi a parte de órbitas moleculares, mas de órbitas atômicas, perdão, mas enfim. Né, tem relação com a distribuição de elétrons, eles estão no mesmo nível de elétrons, perdão, numa mesma camada, o que explica as propriedades químicas. Não, eu estou me perdendo um pouco aqui, calma lá, deixa eu voltar. Eles possuem uma mesma distribuição eletrônica no finalzinho da distribuição eletrônica, eles estão na mesma camadinha. Tipo, vocês lembram, né, da distribuição eletrônica tem S, tem P, tem D, tem F. Por exemplo, os últimos aqui eles estão todos, exceto o L porque ele é um pouco mais diferente, mas todos estão na P6, por exemplo. O último elétron está na camada, tá na distribuição eletrônica P6. Eles possuem propriedades semelhantes, exatamente, o mesmo tipo de orbital. Eles possuem propriedades semelhantes. Por exemplo, todos os gases nobres eles são inertes quimicamente. Muito obrigado, professor. Eu estou um pouco aqui nervoso, mas o que importa, o conceito importante é, todos eles estão com os elétrons mais energéticos no mesmo orbital, na mesma configuraçãozinha eletrônica, só que em diferentes níveis, e eles possuem propriedades químicas semelhantes, né? Os que estão em verdinho, por exemplo, que são os halogênios, né? Flúor, cloro, bromo, iodo, eles têm propriedades químicas semelhantes, eles são muito reativos, por exemplo. Então, átomos presentes no mesmo grupo da tabela periódica, ou seja, na mesma parte vertical, esses mesmos grupinhos verticais, eles têm propriedades semelhantes. No próximo slide tem uma questão a respeito disso. A seguinte questão que está presente no Enem de 2018, que diz o seguinte: na mitologia grega, Nióbia era a filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico igual a 41 tem propriedades químicas que no caso é o nióbio, né, tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as do elemento 73, o tântalo, que chegaram a ser confundidos, né, antigamente, na época de sua descoberta. Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes de nióbio, que tem o número atômico 41, e tântalo, que tem o número atômico 73. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica hoje em dia na metalurgia, né, na produção de supercondutores e em outras aplicações da indústria de ponta, especialmente exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois, ou seja, eles possuem propriedades químicas, aqui mesmo está dizendo, propriedades químicas e físicas semelhantes. Aí a pergunta é, a importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, deve-se ao quê, né? Letra A, terem elétrons no subnível F, serem elementos de transição interna, pertencerem ao mesmo grupo da tabela periódica, terem seus elétrons mais externos nos níveis 4 e 5, respectivamente, ou estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos, respectivamente. Vocês podem responder aí no chat, certo? Enquanto eu vou aqui demorar um pouquinho para responder, essa questão é um pouco interessante. Né? É interessante a gente perceber o que a pergunta está perguntando, para a gente não cair em pegadinha. A pergunta está perguntando, né, por que
A tabela periódica não, a tabela periódica não tem tabela periódica na prova do Enem, então, quer dizer, eu não tenho certeza, mas eu acho que não tem tabela periódica na prova do Enem, não, eu tenho. Enfim, a pergunta é basicamente o porquê, né, a importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, deve-se a quê, né? Vocês podem tentar responder aí, eu vou esperar aqui uns segundinhos, né? No próximo slide, a gente tem essa resposta ela está em vários slides, pode pular o slide aí, professor. Pronto. Aqui, para responder essa questão, a gente pode pensar de duas maneiras, né? Se a gente for um pouco mais corajoso, a gente pode responder direto. Vocês lembram dos slides passados que eu falei que o mesmo grupo da tabela periódica, os elementos possuem propriedades químicas e físicas semelhantes. Então, se você for um pouco mais corajoso na prova do Enem ou tiver sem tempo, esse é um bom chute. Porque se o tântalo e o nióbio têm propriedades semelhantes, então não é muito. Tem propriedades tão semelhantes a ponto de já terem sido confundidos, não é absurdo chutar que eles já fazem parte do mesmo grupo da tabela periódica. Só que é melhor confirmar, né? Porque vai que na dúvida não seja. Para confirmar isso, como eu não tenho tabela periódica na prova do Enem, olha que absurdo, não tem tabela periódica na prova do Enem, né? Um jeito de fazer isso é usando o velho conhecido da gente, que é a tabelinha de Pauling, né, de distribuição eletrônica. Já que elementos do mesmo grupo da tabela periódica têm os últimos elétrons da distribuição eletrônica assim no mesmo nível com o mesmo númerozinho. Então, se a gente pegar o nióbio, que é número atômico 41, e tântalo, número atômico 73, e fazer a distribuição eletrônica, que não leva muito tempo, se você sabe como fazer, rapidinho, a gente pode ver se eles são mesmo do mesmo grupo da tabela periódica ou se a resposta é outra. Aqui para facilitar, eu já botei o diagrama de Pauling, mas vocês teriam que fazer na folha de rascunho, né? Mas não é, vocês já devem. A tabela de Pauling é simples, então não é tão difícil de desenhar. Eu coloquei aqui do lado também o número de elétrons que já para facilitar a contagem, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 já formam 12 elétrons, mais o 3p6, 4s2 formam 20, mais o 3d10, 30, mais o 4p6, 36, mais o 5s2, 38. Ou seja, para o nióbio faltam 3 desses 38, né? Porque 41 menos 38 faltam 3. Então ele fica na camada 4d3, certo? Então é d3 no finalzinho. Se o finalzinho do tântalo for D3 também, eles pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica e confirma aquilo, né, que a gente pensa. Então, se a gente continuar contando, no 5s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 formam 38. 4d10, 48. 5p6, 48 mais 6 dá 54. 6s2, 56. 73 menos 56 dá 56 para 60 dá 4. 60 para 70 dá 10, então 14. Mais 3 faltam, portanto, 17. Então, depois do 6s2, que eu já tenho 56, vem o 4f14. 56 mais 14, 56 mais 4 dá 60. Mais 10 dá 70. Então pronto, aqui eu tenho 70. O próximo nível é o 5D10. Só que só tenho 3 elétrons, porque no 4F14 eu já tinha 70 e são só 73. Ou seja, o final também é 5D, o final é 5D3. Pulando o slide, aqui já tem a distribuição eletrônica montadinha, mas a gente pode ver que eles possuem o mesmo finalzinho. Ambos possuem o final D3. Ou seja, só que um no nível 4, outro no nível 5. Ou seja, eles pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. O motivo deles possuírem propriedades químicas muito semelhantes é porque eles estão no mesmo grupo. Ou seja, a resposta certa é a letra C. Só que as questões, as alternativas, elas não são tão absurdas. Por exemplo,
o tântalo ele possui realmente elétrons no subnível F. Só que o nióbio não. E isso não é a razão para eles terem propriedades semelhantes. E a letra B, eles são. Vocês teriam que pensar mais um pouquinho, mas sim, eles são elementos de transição interna, mas isso não é um motivo para eles serem tão semelhantes. Então poderia ser uma pegadinha. Na letra D, eles realmente possuem os elétrons mais externos. Aqui tá um pouco errado, porque o nióbio possui os elétrons mais externos no nível 5 e o tântalo no nível 6. Então essa tá errada, tudo bem. A letra E também tá errada, mas você percebe que tanto a letra C quanto a letra B, elas são, assim, elas não estão erradas. Só que só a resposta C responde à pergunta. Então tem que ter cuidado para não cair nesses truquezinhos também. Mas só a letra C responde a pergunta. Eles têm propriedades químicas semelhantes porque eles pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Pode pular o slide, professor. Vocês entenderam? Se ficou com alguma dúvida até agora ou não? Certo. Pode pular o slide, professora. Ou é a minha internet que tá. Ah, ahn, é, já saltou o slide aí, é porque eu acho que minha internet tá um pouco lenta, que não, aqui não saltou ainda o slide. Opa, professora. Professora, caiu só pra mim ou pra vocês também? Voltou. Oi, Professora, caiu ou foi minha internet? Eu tô sem fui rede eu que aqui. caí. Ah, foi a energia aqui que caiu. Aí eu vou tentar colocar pelo celular, pelos dados móveis. Tô sem energia aqui, aí só um instantinho, viu? Certo. Crise hídrica maldita, né? No celular só tem como compartilhar a tela inteira, é, Marcos? Tem um segredinho pra apresentar só o slide, mas dá trabalho, é melhor ir apresentar a Pronto, tela então eu inteira tô mesmo. indo lá. Bota no PowerPoint primeiro. Enfim, só tem que colocar a tela inteira. Antigamente tinha Pa- um método bom pra apresentar slide sem precisar da tela inteira, mas parece que eles mudaram alguma coisa que eu não consegui mais apresentar do jeito que eu gostava de apresentar, não. Ô, Marcos, e como é que apresenta aqui, pelo amor de Deus? Ó, tô aqui. Professor, eu não sei se minha internet tá boa, mas eu posso tentar apresentar e a professora vai reagindo ao chat e tal. Porque eu acho que talvez seja melhor se minha internet permitir que eu Tá apresente. Eu, bom, eu sei como apresentar bem. tá bom, tá certo. Eu vou vou só colocar aqui no PowerPoint e já volto. Tá mais lento. Eu tô demorando de. Então, vocês estão me vendo? Talvez minha internet não atrapalhe. Vocês já estão me vendo, professora? Professora?
Professora, Oi, tá dando certo? só que tu tava com as duas telas, um pedacinho em cima e um pedacinho embaixo. Certo, show. Agora deu certo? É porque eu tô com medo de minha Deu. internet não Aí vocês deixar eu estão. tá. Tu tá com medo, é? Que eu não sei mesmo, mas peraí. Mas tá aí. Não, mas pô, tudo Tá bem, sim, professora só precisa verificar o chat e falar, porque eu não consigo ver o chat pelo celular não, aqui. pronto. Tá bom. Aí se eles falarem, vocês podem Certo. falar lá, vocês Professora podem abrir o fala. microfone, viu? Aí se vocês quiserem falar por lá, eu abro e falo pra Marcos. Certo. Então, como a gente estava vendo, a resposta dessa questão é a letra C. Os átomos, partindo para superando já a tabela periódica, a gente vai agora falar sobre um pouco sobre as propriedades. Eu vou falar um pouco mais, você já tem prova, né? Eu vou tentar resumir um pouco mais. Os átomos, eles também possuem algumas propriedades que também são periódicas, né? Por exemplo, a eletronegatividade, o raio atômico, né? E outra propriedade também, a energia de ionização. Eu botei aqui só para exemplificar, porque as mais importantes são justamente a eletronegatividade, que é a tendência que um átomo possui de atrair para si, para perto de si, os elétrons numa ligação com um átomo de outro elemento. Aqui tem uma tabelinha periódica, inclusive, mostrando como a eletronegatividade varia na tabela periódica. Os gases nobres, como eles são inertes, eles não tem como calcular a eletronegatividade, mas os outros elementos a gente vê que ela varia da esquerda para a direita, ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima, fazendo com que o elemento mais eletronegativo seja o que está aqui, o flúor. Né? Já o raio atômico, que é o tamanho do átomo mesmo, ele varia de cima para baixo, da esquerda para a direita, fazendo com que o hélio e o flúor eles sejam muito pequenininhos. Uma questão sobre isso, vocês estão vendo, né? Uma questão sobre isso vem do Enem de 2017, que diz o seguinte: no ar que respiramos existem os chamados gases inertes. Trazem curiosos nomes gregos que significam o novo, o oculto, o inativo. E de fato são de tal modo inertes, tão satisfeitos em sua condição, que não interferem em nenhuma reação química, não se combinam com nenhum outro elemento e, justamente por esse motivo, ficaram sem ser observados durante séculos. Só em 1962, um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar o estrangeiro, o xenônio, a combinar-se fugazmente com o flúor ávido e vivaz. E a façanha pareceu tão extraordinária que lhe foi conferido o prêmio Nobel. Aí pergunta-se: qual propriedade do flúor justifica sua escolha como reagente para o processo mencionado? Letra A densidade. Letra B, a condutância. Letra C, a eletronegatividade. Letra D, a estabilidade nuclear. Ou letra E, a temperatura de ebulição. Vocês podem responder aí no chat. E eu gostaria que eu gostaria que alguém tentasse explicar o porquê. Porque essa questão não é difícil, né? Ela é muito fácil. Mas o porquê ela é um pouquinho, né? É um pouquinho mais trabalhoso. Então vocês podem tentar responder. Vocês podem responder aí no chat. A professora Laiane vai me avisar quando vocês responderem. Bora, meu povo. Estão tímidos, Marcos. A Ó, Selma colocou aqui letra C. eletronegatividade. Bem, tá. E Sim, eletronegatividade. Agora, alguém responderia por quê que é. Alguém responderia. Né, alguém tentaria adivinhar o porquê, né, que a eletronegatividade faz com que o flúor reaja com gás nobre, né, que não é reativo e tal. Porque essa propriedade não outra. Porque é a eletronegatividade mesmo, é a eletronegatividade mesmo, né?
Até porque se a gente, essa dá para adivinhar por eliminação, porque a densidade, ela não, a reatividade é uma propriedade química, né? A densidade é uma propriedade física, a condutância também não tem nada a ver, é uma propriedade física, a estabilidade nuclear é uma propriedade do núcleo. As reações elas não são, as reações químicas elas são realizadas com os elétrons, não com o núcleo. E a temperatura de ebulição também é uma propriedade física. Então, se a gente for pensar, a única coisa que aqui afeta mesmo as reações dessas daqui, afeta diretamente e claramente as reações, é a eletronegatividade. Então, por eliminação, essa daria para adivinhar, não precisaria nem pensar muito. O motivo disso, a gente poderia pensar que a eletronegatividade é justamente, como está lá no slide anterior, é a capacidade que um átomo possui de roubar os elétrons para si numa ligação. Como o xenônio está muito estável, né, ele está muito lá na dele, muito estável, porque ele é um gás nobre, quando o flúor chega perto, né, começa a formar a ligação, ele consegue roubar mais os elétrons do que outros elementos conseguiriam. É por isso que ele consegue, assim, é uma reação fraquinha, uma ligação fraquinha, mas ele consegue formar, certo? Então a eletronegatividade, por chute, daria para adivinhar, mas a principal razão é justamente por causa da eletronegatividade. É, continuando aqui, agora eu vou falar um pouco sobre as ligações químicas. O slide dá uma pequena bugadinha aqui, mas enfim. As ligações químicas, elas são os átomos, eles existem, alguns átomos existem sozinhos, mas os átomos geralmente encontram-se ligados a outros átomos, unidos com outros átomos. Essas uniões a gente chama de ligações químicas. Elas podem ser metálicas, né, para formar os metais, entre elementos. Os elementos na tabela periódica, eles podem ser classificados como metais, que são a maioria do que está no lado esquerdo da tabela periódica, né? A maioria dos elementos é metálico. E os ametais, por exemplo, os gases nobres não tanto, mas os gases nobres também são ametais, os halogênios, o oxigênio, o nitrogênio, o enxofre, o carbono, o silício, o boro e etc. Né? Então, uma ligação metálica é formada pela união entre átomos de metais, pode ser do mesmo metal, do mesmo elemento ou de elementos diferentes. Eles se formam a partir de um mar de elétrons, mas a explicação da ligação metálica ela não é muito desenvolvida no ensino médio, então eu vou passar direto para a iônica. A iônica ela se forma através da transferência de elétrons, ou seja, um átomo dá o elétrons para o outro. Geralmente entre um metal e um ametal. Como os ametais eles são mais mais eletronegativos, geralmente quem dá o elétron é o metal e quem recebe o elétron é o ametal. E as ligações covalentes, elas são um pouco mais complexas e elas estão presentes nas moléculas que a gente tem mais familiaridade, que vocês estão vendo agora, né, no terceiro ano, nas moléculas orgânicas. Elas são formadas pelo compartilhamento de elétrons entre um ametal e outro ametal, por exemplo, entre o carbono e o hidrogênio nos hidrocarbonetos. As ligações covalentes eles formam moléculas mais interessantes, com a química um pouquinho mais diversa, mais estudada por uma área própria, né, orgânica. E uma característica muito importante das ligações e das moléculas formadas por ligações covalentes é que elas possuem polaridade. Né? As ligações covalentes, as moléculas formadas pelos átomos ligados através de ligação covalentes e também as ligações iônicas e tal, elas podem ser representadas por notação de Lewis, mas eu não vou desenvolver muito sobre a notação de Lewis porque não é um assunto que caia muito no Enem. Os elétrons, eles né, mudam de posição, né, tanto no compartilhamento de elétrons quanto na transferência de elétrons, a fim de fazer com que os átomos que participam dessas ligações sigam a famosíssima regra do octeto, né, faz com que os átomos eles fiquem com a mesma configuração eletrônica dos gases nobres, que são estáveis e tal. Tem várias exceções à regra do octeto, mas geralmente os elementos ali tipo carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e os halogênios e os metais alcalinos e alcalinos terrosos, tipo sódio, potássio, cálcio, eles sigam bem a regra do octeto, mas um monte de elementos não segue bem. Os metais de transição, por exemplo, eles seguem muito mal a regra do octeto. Mas para trazer exemplos, vamos falar sobre algumas questões. Pode pular para o próximo slide. É tu, Sou Marcos. eu, deixa pra lá. Esqueci. Tem umas propriedades aqui, propriedades gerais das. Porque os átomos.
perdão, as moléculas que são formadas por ligações covalentes, elas possuem propriedades muito diversas. Mas as estruturas formadas por ligações metálicas, elas possuem propriedades muito comuns entre eles. Geralmente os metais eles possuem eles são bons condutores de calor e de eletricidade, justamente porque os elétrons eles estão, né, eles não estão presos numa ligação, as ligações elas não são fixas, né, a ligação é entre todo o metal, né, no mar de elétrons. Então, possuem uma alta condutibilidade elétrica e térmica, né. Os metais eles possuem pontos de fusão e de ebulição muito altos. Eles são materiais moles na escala de mols, ou seja, eles são riscados muito facilmente. Essa é uma propriedade mais mecânica do que química, então ela não importa muito. Eles são difíceis de quebrar por aplicação de força, ou seja, eles possuem uma alta tenacidade. Por exemplo, quando a gente fala em tenacidade, um exemplo clássico é o vidro. O vidro possui baixa tenacidade, ou seja, se a gente aplicar força, ele quebra muito fácil. Os metais isso não acontece, eles possuem uma alta tenacidade. Eles são resistentes à tração, ou seja, fios de metal, eles resistem muito bem à força de tração, eles não se deformam tão facilmente. Eles são maleáveis, isso quer dizer que dá para fazer chapas com ele. Maleabilidade é isso, é fazer chapas com material. E eles são dúcteis, o que quer dizer que dá para fazer fios com ele. Por exemplo, aí os fios de cobre que é utilizado na eletricidade, no transporte de eletricidade, por exemplo. Né? Dentro das nossas casas a gente tem um monte de fios de cobre, por exemplo, e eles são fios mesmo. Né? Então enfim, a ductibilidade de um metal é justamente a capacidade de transformar em fios. Coisas que geralmente as moléculas covalentes elas não possuem essas propriedades, as iônicas muito menos. Algumas coisas covalentes são dúcteis também, né? Mas, por exemplo, tem fios de seda, por exemplo. Mas os metais é que tem essa propriedade mais clara. A maioria dos metais eles são dúcteis. E os metais eles também são insolúveis na maioria dos solventes. Na maioria porque tem exceções, né? Por exemplo, o ouro é solúvel em mercúrio, por exemplo. Já as ligações iônicas, elas possuem propriedades também comuns entre si. A maioria dos compostos iônicos, eles são isolantes elétricos na fase sólida, eles possuem altíssimos pontos de fusão e de ebulição, eles são muito duros, eles possuem baixa tenacidade, ou seja, eles quebram muito fácil por aplicação de força. Um exemplo é uma pedra, se você jogar uma pedra sobre outra pedra, ela pode quebrar facilmente. Né? E eles são geralmente solúveis em solventes que são polares, como por exemplo a água. Se a gente dissolver sal de cozinha na água, ele vai dissolver. Tem exceções, tem compostos iônicos que são insolúveis, mas geralmente, ao contrário dos metais que são completamente insolúveis, a maioria deles, muitos dos compostos iônicos são solúveis. Aqui a gente tem, Aqui a gente tem duas questões sobre ligações, eu vou passar um pouco rápido por elas. A primeira delas é do Enem de 2013, da segunda aplicação. As questões do Enem de segunda aplicação elas são tão difíceis quanto as questões de primeira aplicação. Então eu escolhi pegar dos dois, dos Enem de primeira aplicação quanto de segunda para trazer como exemplo de questões para vocês. Certo? A palha de aço, né, a questão de 2013 da segunda aplicação. A palha de aço, né, bombril, um material de baixo custo e de vida útil muito pequena, é utilizada para lavar louça. É um emaranhado de fios leves e finos que servem para remoção por atrito dos resíduos aderidos aos objetos. A propriedade do aço que justifica o aspecto físico descrito no texto é: letra A, a ductibilidade, letra B, a maleabilidade, letra C, a densidade baixa, letra D, a condutividade elétrica ou letra E, a condutividade térmica. Vocês podem responder aí no chat. Né? Essa questão ela tem uma certa pegadinha, porque tem várias propriedades da palha de aço que são mostradas. Né? Vocês podem tentar aí responder. A professora Laiane me informe caso sobre as respostas. Eu vou esperar um pouquinho aqui. A Selma disse aqui letra A. Que mais?
Essa é uma questão que engloba um pouco de física também, né? Eu já vi gente, professor de física, respondendo essa questão também. Sim, e também a gente pode, se a gente for analisar a questão, a gente pode falar aqui também sobre cinética, né? A vida útil pequena da palha de aço, porque ela possui uma superfície de contato muito grande, né? Então, é uma questão multidisciplinar, mas a resposta é sobre, né, a propriedade dos metais, né? Que é justamente, Selma acertou mais uma vez, é a ductibilidade, né? A palha de aço ela é um monte de é um fio fino de aço. E a propriedade de ácido do aço que justifica ele poder ser transformado num fio muito fino é justamente a ductibilidade. Mas a gente pode, essa questão é muito interessante. Outra questão aqui que eu trouxe, essa ligação, essa questão aqui é sobre, é diferente, ela é um pouquinho mais interessante. Ela fala sobre a fosfati, ela é do Enem de 2012, da segunda aplicação. Ela diz o seguinte: a fosfatidilcerina, que está mostrada aqui na imagem, né, é um fosfolipídio aniônico cuja interação com o cálcio livre regula o processo de transdução celular e vem sendo estudado no desenvolvimento de biosensores nanométricos. A figura representa a estrutura da fosfatidilcerina. Essa questão ela possui uma certa interdisciplinaridade com a biologia e com a bioquímica. Ela fala sobre uma molécula presente nos organismos vivos. Inclusive no nosso próprio corpo tem fosfatidilcerina, ela faz parte das membranas celulares, né? A gente, vendo aqui a molécula, a gente vê que ela é aniônica, como fala na questão, ela tem aqui uma carga negativa no oxigênio aqui ligado ao fósforo, no oxigênio aqui de uma carboxila, vocês já viram que é carboxila, não eu posso dizer, e numa carga positiva aqui numa amina, certo? Com base nas informações do texto, a natureza da interação da fosfatidilcerina com o cátion livre é do tipo, letra A, iônica somente com o grupo aniônico fosfato, já que o cálcio livre é um cátion monovalente. Letra B, iônica com o cátion amônio, né, que é a parte da amônia aqui, né, porque o cálcio livre é representado por um ânion monovalente. Iônico com os grupos aniônicos fosfato e carboxila, porque o cálcio em sua forma livre é um cátion divalente. Covalente com quaisquer dos grupos não carregados da fosfatidilcerina, uma vez que esses podem doar elétrons ao cálcio livre para formar ligação. Ou letra E, covalente com qualquer grupo catiônico da fosfatidilcerínica, visto que o cálcio em sua forma livre pode compartilhar seus elétrons com tais grupos. Essa questão é um pouquinho complexa, que ela envolve saber basicamente algumas coisas. Ela envolve saber um pouquinho sobre a tabela periódica, saber qual, né, o cálcio ele é o que? É um metal, não metal? Se ele é um metal, qual é a forma mais estável dele? Perdendo um elétron, perdendo dois elétrons? Né, envolve saber também o nome dos grupos. O oxigênio aqui com carga negativa ligado ao fosfato, esse grupo inteiro aqui, com os 4 oxigênios e o fósforo, perdão, ele é chamado de grupo fosfato. Esse grupozinho da opa, esse grupozinho aqui é chamado de carboxila, é um grupo carboxila, né? Opa, esse daqui que você com o fósforo é o fosfato e esse aqui da pontinha é, e esse da, opa, e esse daqui com nitrogênio é o amônio, né? Então a gente envolve saber várias coisas nessa questão. É uma questão um pouco mais complicada, você tem que pensar um pouco mais. Ele dá um dado também que é o número atômico do cálcio é 20. Se a gente fazer a distribuição eletrônica, eu acho que eu não fiz aqui, eu devia ter colocado. Se a gente fazer a distribuição eletrônica, eu coloquei? Coloquei. O cálcio ele possui aqui na distribuiçãozinha eletrônica, vamos lá, é 20 elétrons. 1s2, 2, 2s2, 4 ao todo. 2p6, 10, 3s2, 12, 3p6, 18, 4s2, 20. Ou seja, ele possui o final 4s2. Para satisfazer a regra do octeto, ele tem que ficar com o 3s2, 3p6 do gás nobre. Então ele precisa perder esses dois elétrons. Então a forma estável é o cátion que perde dois elétrons, ou seja, o cátion 2 mais. Vocês podem tentar ir respondendo aí no chat, tá? Fiquem à vontade. Então a forma estável, ele é um metal, né? Que a forma estável é o cátion 2 mais. Então a gente tem que saber que ele é um metal, a gente tem que saber
né, fazer essa distribuição eletrônica para ver que a forma estável é cátion 2+, ou seja, ele é positivo, né, e ele tem duas cargas, ou seja, ele vai se unir, né, formar ligação com o oxigênio dos dois, com o oxigênio com carga negativa aqui do fosfato e aqui da carboxila. Ou seja, ele é um cátion divalente. Então, ele forma assim uma ligação iônica com os dois grupos. Então a resposta certa seria, opa, opa, letra C. Ele é iônico, a ligação formada ela é iônica, porque o cálcio é metal e essa molécula aqui é uma molécula toda covalente, ela é ametálica, né? Todos os elementos nela, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio são ametais. Então a ligação é iônica. Os- Como o cátion é divalente, né? O cátion é um íon livre divalente. Ele faz essa ligação com os dois grupos com carga negativa. É o cálcio que ele faz essa ligação com o oxigênio do fosfato e com o oxigênio da carboxila. Essa questão é um pouquinho mais difícil. Não vou mentir que você precisa ter um pouco mais de conhecimento em múltiplas áreas. Mas ela é uma questão interessante, né? A gente pode falar também sobre as ligações químicas, sobre polaridade. Que vocês lembram lá no início que eu falei que polaridade entre interações intermoleculares e os fenômenos relacionados é o que tem mais questões dos conteúdos de hoje. As ligações químicas covalentes, elas podem apresentar polaridade. Essa polaridade é causada pelo quê? Por uma diferença de eletronegatividade. Aqui um exemplozinho, por exemplo, a gente pode imaginar que isso aqui é o... A gente pode imaginar que isso aqui é o fluoreto de hidrogênio, né? O HF. O flúor, ele possui uma eletronegatividade muito maior do que o hidrogênio. Então, os elétrons estão mais sobre o flúor do que sobre o hidrogênio. Então, o flúor fica com a carga parcial negativa e o hidrogênio com a carga parcial positiva. A gente pode pensar também na água aqui. O oxigênio é mais eletronegativo do que os hidrogênios, então ele fica com a carga negativa sobre ele e os hidrogênios com a carga positiva. Então a polaridade está relacionada a isso, né? A polaridade das ligações, né? A diferença de eletronegatividade. Se a eletronegatividade dos dois elementos que formam a ligação for igual, por exemplo, na molécula de gás de hidrogênio, por exemplo, os átomos são iguais, então não há diferença de eletronegatividade. Então a molécula é apolar. Já se a gente considerar átomos diferentes, mas com eletronegatividades muito próximas, como por exemplo, a ligação entre carbono e hidrogênio, ela é quase apolar. Ela tem uma pequena polaridade, porque o carbono é um pouquinho mais polar que o hidrogênio, mas essa é tão pequena que essa polaridade quase não existe, né? Então isso explica as ligações polares. Mas as moléculas elas têm que ser polares, né? Para ser uma molécula pode ser polar ou apolar. Uma molécula que só possui ligações apolares, como por exemplo a molécula de hidrogênio aqui, é uma molécula apolar. Já a molécula de fluoreto de hidrogênio ou de água, elas são polares, porque elas possuem isso daqui. Mas a molécula de monóxido de carbono aqui representada, ela também é polar, porque o oxigênio é mais polar que o carbono. Mas a molécula de... Essa polaridade é um vetorzinho, é um vetor. Vocês lembram de vetores em física, né? É um vetorzinho que aponta na direção, né? A direção é a direção da ligação e o sentido é o sentido do elemento mais eletronegativo. Só que esses vetores eles podem se cancelar, como por exemplo esse exemplo aqui, o exemplo da molécula de gás carbônico, onde eu tenho dois vetores, porque essa molécula é linear. Então, os dois vetores eles possuem a mesma direção. Eles apontam na direção dos oxigênios, porque os oxigênios são mais eletronegativos. Só que eles se cancelam, porque eles são iguais, porque é a mesma coisa, é os mesmos dois elementos, ou seja, eles têm a mesma intensidade e eles se cancelam. Ou seja, a molécula de monóxido de carbono é apolar. Então nem sempre, eu expliquei um pouco mal, eu confesso, mas nem sempre uma molécula que possui átomos com eletronegatividades diferentes, ela é polar. Mas geralmente é, por exemplo, se os vetores não se cancelarem.
Mas a polaridade, ela explica uma série de fenômenos. O principal deles é a solubilidade, né, ou miscibilidade. Tem aquela lei famosíssima, né? Semelhante dissolve semelhante. Então, se eu tenho, por exemplo, a molécula de açúcar, ela é polar, é por isso que ela se dissolve em água, porque a água também é polar. Mas se eu misturar água com óleo, água é polar, o óleo é apolar. Se eu misturar, eles vão se separar, porque eles não se misturam, porque semelhante dissolve semelhante, né? Polar dissolve polar, mas polar não dissolve a polar também. Uma aplicação interessante, nas questões do Enem que falam sobre polaridade, a maioria está relacionada aos compostos orgânicos. Então é interessante que a gente trate sobre os grupos mesmo. Os hidrocarbonetos são apolares, né? Haletos, né, que possuem cloro, flúor, bromo, eles são pouco polares. Os ésteres e os éteres, eles também são pouco polares. Como vocês já estão vendo os grupos orgânicos, é por isso que eu estou falando deles aqui. Os grupos orgânicos polares são os álcoois, as aminas, os fenóis e os grupos que têm carbonila, como por exemplo os aldeídos e as cetonas. Muito polares são as amidas e os ácidos carboxílicos. E extremamente polares são os sais de ácido carboxílicos, porque eles são iônicos, né? Mas é importante a gente ressaltar que quanto maior o número de grupos funcionais, por exemplo, se eu tenho um álcool com uma molécula de álcool, por exemplo, deixa eu pegar aqui o etanol, por exemplo, e o etileno glicol, né, que possui dois grupos hidroxila. O etanol possui só um grupo hidroxila. Ele é um álcool, mas tem só um grupo. E o etileno glicol tem, o, et- o etandiol, no caso, eles possuem dois grupos. Então, o etileno glicol, ele possui a polaridade, ele é mais polar, porque ele possui mais grupos. Então, ele é mais polar. E quanto menores forem, aliás, perdão, quanto menor a cadeia carbônica, mais polar são os compostos. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um álcool com grupo só, e aqui eu tenho um álcool. O etanol possui um grupo carboxila só, perdão, possui um grupo hidroxila só, e o etileno glicol possui dois. Então, o etileno glicol é mais polar. Mas se eu pegar aqui álcools com um único grupo, por exemplo, o etanol, é o álcool comercial mais uma vez, e o butanol, né, que ele é um álcool também. Como o grupo apolar aqui, que é o grupo de hidrocarboneto, no butanol ele é maior, ele é menos polar. O mais polar é o etanol. Então, quando a gente pensa na polaridade de compostos orgânicos, a gente não pensa só no grupo, a gente pensa também no tamanho da parte orgânica mesmo, perdão, do tamanho da cadeia carbônica e do número de grupos funcionais. Quanto maior o número de grupos funcionais, mais polar, e quanto menor a cadeia carbônica, mais polar. Tem algumas exceçõezinhas, mas no geral é isso. A gente tem que pensar na polaridade dos compostos orgânicos quando a gente pensa no Enem, porque a maioria das questões sobre polaridade está relacionada a compostos orgânicos. Um exemplo disso é essa questão, né? A primeira questão aqui. É a questão de 2019, na prova de segunda aplicação. Em um laboratório de química foram encontrados 5 frascos não rotulados. Os frascos não estavam rotulados. Mas a pessoa que viu, ele sabia que nesses frascos continha propanona, água, tolueno, tetracloreto de carbono e etanol. Para identificar os líquidos presentes nos frascos, foram feitos testes de solubilidade e de inflamabilidade. Foram obtidos os seguintes resultados: os frascos 1, 3 e 5 contêm líquidos miscíveis entre si, e os frascos 2 e 4 contêm líquidos miscíveis entre si também, né? E os frascos 3 e 4 eles contêm líquidos que não são inflamáveis. Com base nesses resultados, pode-se concluir que a água está contida em qual frasco? Responda aí, é no frasco 1, 2, 3, 4 ou 5. Aqui envolve aquela leizinha do semelhante dissolve semelhante, tá? A gente tem que pensar na polaridade. E a gente tem que saber o que são essas 5 coisas também. A propanona é a acetona comercial. Vou mostrar aqui a fórmula para vocês. A propanona é a acetona comercial. Então, para responder essa questão, você tem que saber disso. O tolueno é essa molécula aqui, que tem um anel benzênico. O etanol
todo mundo sabe o que é, né? Essa molécula aqui de baixo. E o tetracloreto de carbono é isso daqui. Vocês têm que. Ou tetraclorometano, que vocês aprenderam o que é nas aulas de orgânica, né, desse ano. Tivemos respostas, professor? Sim, Selma disse que vai nascer. Nasce- Questão 3, certo. Opa. Selma é ligada. Selma vai tirar boa nota no Enem de Química, viu? Porque ela tem acertado todas, né? Selma tá ligada. Selma, oxe, a gente tem que ter mais alunos assim, porque eu não sei se vocês sabem, gente, mas as provas de ciências da natureza, eu vou ser sincero com vocês, as provas de ciências da natureza, no Brasil, as notas são horríveis, as provas de ciências da natureza. No campus também, o campus tira notas médias muito boas em redação e tal, mas se a gente for ver as notas de ciências da natureza, minha nossa, né? É muito triste e é bom que a gente tenha, né, justamente para Enem. Eu confesso que minha didática hoje não está muito boa, infelizmente. Já tive didáticas melhores, mas é interessante. Eu espero que meus colegas agora nas férias consigam dar boas aulas de pré-ENEM para vocês, para que vocês consigam aprender um pouco mais para tirar boas notas em ciências da natureza nas provas, porque é uma coisa muito importante. Se vocês quiserem entrar, sei lá, nas engenharias ou nas ciências da natureza mesmo, vocês têm que ter boas notas nas ciências da natureza. Né? E é interessante saber, eu fiquei feliz em ver que Selma está acertando todas as questões, porque ó, pelo menos uma pessoa que está empenhada, né? Que ela tá estudando bem para o Enem, aparentemente. Agora eu vou responder aqui a questão, calma lá. Mostrar como mais ou menos resolve. A gente tem que conhecer essas moléculas, na verdade. O problema é isso. Nem sempre a gente conhece essas moléculas. A gente tem que saber que moléculas é o quê? A gente tem que saber o que é um tolueno, por exemplo. Nem todo mundo sabe e é compreensível, porque nem todo mundo teve a oportunidade de aprender o que é um tolueno. Mas a gente tem que pensar assim, quais dessas moléculas são polares e quais são apolares. Esse é o ponto. A água é o solvente polar, é o solvente mais polar, é o solvente convencional mais polar. A água é muito polar. A propanona, a gente viu no slide anterior que as cetonas, elas são polares, e aí, como a propanona é a menor acetona, então ela é polar, né? E o etanol, todo mundo sabe que é polar. O tolueno, a gente está vendo que ele é um hidrocarboneto, então ele é apolar. E o tetracloreto de carbono, ele pode parecer polar, porque ele é um halogênio aqui e o carbono. Então ele, conforme o slide anterior, opa, ele é levemente polar. Ele é pouco polar, mas ele seria polar, correto? Mais ou menos. Se a gente fazer os vetorzinhos, a gente vai ver que no final das contas os vetores eles se cancelam. E a molécula de tetraclorometano ela é pouco, ela é apolar. Mas a gente pensa assim, bem, o etanol é polar, a acetona é polar e a água é polar. Então esses frascos 1, 3 e 5 contêm líquidos miscíveis entre si, é água, acetona e etanol, né? Se a gente vê que a água desses três aqui, ela não é inflamável, ela não pega fogo, né? Então os líquidos não inflamáveis são os frascos 3 e 4. Dos polares só, que são os 1, 3 e 5, só o 3 é não inflamável e é a água. Então realmente a água é a alternativa correta. Então você teria que pensar um pouquinho para responder essa questão, mas essa questão ela não é difícil, você só precisa ter tido a oportunidade de ver a estrutura das moléculas do tolueno, por exemplo, que não é nome científico, né? Então você tem que conhecer Esse é o essas problema, né, Marcos? A gente está lá no terceiro ano dando a nomenclatura sistemática, e aí ele vem e coloca alguns nomes usuais na prova. E assim, não tem como o aluno saber o nome usual de tudo, né? Por exemplo, exatamente. agora as meninas vão saber o tolueno, que é esse aí. Mas, e se vier outra molécula, né? Se vier outra pelo nome usual, como é que fica? Não tem como elas saberem o nome usual de todas as moléculas. O sistemático, sim, porque tem todas aquelas regrinhas, então elas conseguem ir Exatamente. pegando ali. É uma falha do Enem, eu considero assim, E o pior é que é uma prova de de usar essa nomenclatura aí. 2019. É uma prova de 2019, né? E tipo, usando ainda Ou tetracloreto de seja, é o carbono. perfil, né? É muito É o recente e ainda perfil usa nome deles. antigo.
Pode falar aí, professora, tô atrapalhando. Não, é só isso mesmo que eu ia dizer. Esse é o problema, assim, de algumas questões, que ele não traz a estrutura e não coloca o nome sistemático, coloca nome. Como eu falei para vocês nas aulas, né? A gente tem uma mesma substância, ela pode ter vários nomes diferentes. O que não pode, de jeito nenhum, é duas substâncias diferentes terem o mesmo nome. Isso não acontece. Mas acontece de uma mesma substância ter vários nomes. Aí eles colocam justamente o nome que vocês não conhecem. Então, acho que é importante também nesse pré-ENEM vocês se concentrarem nessas questões que o Marcos está trazendo, porque existe uma possibilidade deles trazerem de novo a mesma estrutura, né? A mesma moléculazinha. E a gente já vai percebendo o perfil da prova do Enem, que não é de sempre usar a nomenclatura que a gente aprendeu, não. Ali em cima, na propanona, ele colocou a nomenclatura que a gente aprendeu, né? Se você olhar ali, você vai ver 3 carbonos, as ligações entre os carbonos são simples, e ali é uma cetona, por isso o sufixo ona. Então, esse aí seguiu as regras que a gente viu. Mas esse do tolueno não seguiu. Eu lembro que eu coloquei em um slide o nomezinho tolueno, só que assim, é pedir demais querer que vocês memorizem. Eu acho uma sem vergonha isso aí que o Enem faz. O Enem, querendo ou não, ainda é uma prova muito elitista e isso é demonstração clara, porque já você tem pouquíssimas aulas, tá diminuindo o número de aulas de química no ensino médio, né? E ainda quer que dá tempo de dar nome de molécula que, né, nome Inclusive, visual de Marcos, essa molécula. discussão aí é excelente para você colocar lá no seu projeto, viu? Já pega isso É aí e já verdade, anota, que também. esse é um ótimo ponto para você estar colocando. O Enem ainda é uma prova muito elitista, infelizmente. Então, assim, se você, principalmente se você vem de escola pública, assim, o Enem, no IFE você até tem professores muito bons e tal, você ainda tem oportunidades formativas melhores, mas você imagina um aluno que veio de escola pública, que vai ter menos e menos aulas de química agora e cobrar que ele saiba não só o conteúdo científico que aprendeu em sala de aula, mas saiba coisas por fora também, que ele teria que ter visto por fora para aprender. O Enem ainda é uma prova muito elitista, infelizmente. Mas essa é até uma questão divertidinha, se ele tivesse colocado as estruturas, é até uma Sim, questão sim. divertidinha de fazer, né? O problema é que ele não colocou. Mas Exatamente. é divertido que você, tipo, tem um pouquinho de lógica aí, assim, é divertido. Eu gosto dessas questões que não são só decoreba, sabe? Essa não é uma questão que é só decoreba, porque você teria que fazer essa análise que vocês fizeram aí. O aluno com preguiça nem faz, ele já vem e chuta logo qualquer questão, mas é uma questão divertida de fazer. Só que o problema é esse aí, Marcos. Tu anota, não esquece, não. Eu quero ver isso aí lá no seu assunto, viu? Eu acho que a prova das meninas é agora, Marcos. Ah, certo. Então eu vou finalizar aqui ou eu posso, porque eu não sei se já tá terminando. Deixa eu ver aqui. Seria Pronto. só Aí agora. Eu teria só agora o finalzinho só de interações intermoleculares mesmo. Aí eu vou a só gente falar sobre. deixa. Vou Vamos fa- deixar isso Tá, 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 tudo bem, vamos deixar pra próxima para aula. próxima. Vamos deixar para próxima? Tu tem problema de participar rapidinho no começo, lá na próxima Não, semana? não, não tem problema não. Pode ser tranquilamente. Pode ser? Tá bom, então a gente combina. Eu gostei desse passarinho aí, só não me diga que ele tá preso, Marcos. Não, não, eles estão aqui nas árvores em volta, é porque eu tô no lugar que tem Ah, internet aqui. tá bom, tá certo. Então eu tô feliz, sabe? Que esse passarinho tá cantando de felicidade, né? De tristeza, não. A prova já foi? Ah, a prova já foi, Marcos. Era Já até foi. 10h30. Meu Deus. Então você pode continuar, Marcos. Foi? Ah, então já continuar aqui. Tá terminando mesmo, só falta agora falar um pouco mais sobre polaridade e sobre interações intermoleculares já. Aqui eu trouxe mais duas questões como exemplos, porque aquela primeira, como ela era um pouquinho elitista, né? Trouxe duas outras que são mais simples mesmo, que não exigem tanto assim. Não exigem tanto coisas que ninguém aprendeu, só quem estava em colégio muito bom, né? A questão de 2015 da segunda aplicação, né? Além de ser uma prática ilegal, a adulteração de combustíveis é prejudicial ao meio ambiente, ao governo e especificamente, claro, ao consumidor final, a quem compra. Em geral, essa adulteração é feita utilizando compostos com propriedades físicas semelhantes às do combustível, mas de menor valor agregado. Considerando um combustível com 20% de adulterante, a mistura em que a adulteração seria identificada visualmente é: letra A, etanol e água; letra B, etanol e acetona; letra C,
gasolina e água. Letra D, gasolina e benzeno. Ou letra E, gasolina e querosene. Respondam aí no chat, professora, me avise. Me avise aí quando eles responderem. Essa é uma questão de polaridade muito mais simples do que aquela outra, porque você não precisa decorar nome de coisa, né? Você só precisa saber a diferença de polaridade. E aí, minha gente? Ó, Selma disse aqui, letra A. Bruna Hum, também, letra A. Ó, lembrando aí que ele está colocando assim, uma mistura que será visualmente identificada, ou seja, você vai olhar e na cara você vai perceber que está adulterado. exatamente. Ou seja, essas duas coisas, elas não podem o quê? Misturar. Se elas misturarem, você não consegue ver. E Então elas têm que tem ter cores diferentes, você tem que ter esse conhecimento também, porque e etanol, água e acetona são da mesma cor. etanol, isso. Quem é que basicamente é assim, basicamente essa pergunta, minha gente, é o que é que não mistura, o que é que não ia misturar ali, o que é que você ia bater de cara na hora que você botasse aquelas duas coisas, elas iam ficar separadas e você ia ver. Qual seria? Ó, já melhorou, letra C ali, Bruna disse. Mudou. Exa- Tem exa- um pouco disso, né, Marcos, também nessas Exatamente. provas. É que a gente. Essa questão é basicamente aquela lei do semelhante dissolve semelhante, né? Porque etanol e água são polares, se misturam. Etanol e acetona são polares, se misturam. Gasolina e benzeno e gasolina e querosene. Querosene é uma mistura de compostos, mas é uma mistura de hidrocarbonetos. Então eles são apolares também, né? O benzeno e a gasolina. Gasolina também é uma mistura de hidrocarbonetos, são apolares. O benzeno é apolar, são todos hidrocarbonetos. Então letra D e letra E, você tem uma mistura de dois apolares, semelhante dissolve semelhante. Então você não perceberia a diferença. Já a gasolina e a água é um apolar com um polar. Então eles separariam se você misturasse. Né? 20% de adulterante é muita coisa. Um pouquinho de água talvez você não percebesse, mas 20% é muita coisa. Então gasolina e água você perceberia no olho a diferença. A professora ia falar mais alguma coisa? Não, tô satisfeita. É só para elas realmente, na hora da prova, um conselho para vocês. É assim: leiam com muita calma essa partezinha que faz a pergunta. Porque normalmente ele tem um texto introdutório, aí tem a pergunta em si e as alternativas. Leiam com muita calma essa pergunta. Porque às vezes um não. Às vezes, uma palavra com sentido contrário, você entende o inverso do que seria a pergunta, entendeu? Se você entender o inverso, você vai dar a resposta errada. Você tem que entender exatamente o que é que ele está perguntando. Além disso, eu acho que vocês já devem ter percebido pelas questões que a gente já viu até aqui, que dos conteúdos de hoje especificamente, nas próximas aulas vai ter questão mais com conta, tá? Mas nas aulas de hoje as questões são só interpretar a questão, saber o conceito, interpretar a questão, ler a questão com calma, paciência, ler a questão direitinho, fazer interpretação do enunciado e usar os conceitos que você sabe. Elas não são questões que envolvem cálculo. Então, para quem não gosta de cálculo, essas questões são interessantes. E elas caem razoavelmente no Enem. Tem muita questão de cálculo na parte de Química do Enem, mas tem muita questão sem cálculo na parte de Química do Enem também. Né? Então, para quem não gosta de cálculo, talvez prestar né, tentar mais as questões sem cálculo, talvez valha a pena para quem quer tirar uma nota razoável. Outra questão aqui do Enem de 2015, pesticidas são... Aliás, como a gente está um pouco sem tempo, já são quase 11 horas, eu vou pular essa questão, certo? Vou direto para o próximo conceito. Esse conceito também eu não vou explicar muito, vou só nessa questão aqui mesmo. Tem outra questão mais para frente, mas eu vou tratar só dessa. As ligações químicas elas podem ser covalentes, né, apresentar polaridade. Mas tem algumas moléculas orgânicas, principalmente, que elas apresentam uma parte que é muito apolar e uma parte que é muito polar. E essas moléculas elas podem agir, ou elas são chamadas de tensoativos, anfifílicos ou sulfactantes. Um exemplo nessa questão aqui, tem algumas questõezinhas sobre isso daqui, sobre tensoativos, né? Essa questão de 2016. Os tensoativos são compostos capazes de interagir tanto com substâncias polares quanto com substâncias apolares. A parte iônica, alguns tensoativos, aqui é um ponto extra que eu quero falar, alguns tensoativos não são iônicos, mas a maioria são. Porque iônico, geralmente a pontinha iônica ela é muito polar. Então, é por isso que a maioria dos tensoativos é iônico. Mas tem alguns tensoativos que não são iônicos.
Um exemplo de tensoativo clássico é o detergente. O detergente é um tensoativo que ela tem uma pontinha iônica, ela é um íon, ela tem carga na ponta. A parte iônica dos tensoativos interage com substâncias polares e a parte lipofílica interage com as apolares. A estrutura orgânica de um tensoativo ele pode ser representada pela figura, né? Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de tensoativo, né? Tem um carboxilato na ponta, um íon na ponta, que é muito polar, e uma cadeia carbônica enorme, que é apolar, né? E a representação esquemática clássica é uma bolinha na ponta, que é a cabeça polar, uma do lado para representar a parte apolar, né? Ao adicionar um tensoativo sobre a água, suas moléculas elas formam um arranjo ordenado. Essa é uma área muito interessante da química, que a química de surfactantes é muito interessante. Vocês não veem muito porque vocês estão no ensino médio, mas é muito interessante para a química de surfactantes. O arranjo, né, o arranjo que as moléculas formam na água é representado esquematicamente por qual figura? Aí a gente tem 5 figuras. Eu vou descrever as figuras. Na primeira figura, eu tenho um monte de tensoativozinhos e as cabeças polares que estão em cima da água e o rabinho apolar está dentro da água. Na segunda figura, o rabinho apolar está em cima da água, assim, mas está a ponta polar está longe, mas os rabinhos estão colados na água. Na terceira figura, eles estão acima da água, mas aí já é o contrário. As cabecinhas polares estão junto da água e os rabinhos apolares estão sobre elas, né? A letra D, eles estão lá no fundo, né, com a parte apolar voltada para cima, para a água. E na letra E, estão na superfície também, só que para dentro, né? Só que a parte apolar está para cima e as cabecinhas polares estão para baixo. Qual vocês acham que é o arranjo que esses tensoativos formam? Polar com polar. Isso, na hora de responder. Quando alguém responder, avisa. Thelma disse C. E Bruna, diz Bruna. Certo. Selma, Deixa a Bruna dizer qual que ela acha. certo, eu tô esperando aqui. Bora, Bruna. Acho que Bruna não vai falar, não. Ela disse que é letra C É letra também. C Selma, mesmo. Bruna concordou com o Selma. É letra C mesmo, que é a água, né? O solvente comum mais polar, né? Então, o óbvio realmente é que a parte polar dessa molécula ela vai ficar junto com a água e a parte polar vai ficar fora da água. Então a letra C é a única que mostra isso, né? Assim, tá em cima da água, embaixo da água, né? Nesse caso aqui é uma questão puramente de representação, né? Porque, por exemplo, se o surfactante fosse mais dentro que a água, ele estaria embaixo. Só que aí a água estaria sobre a parte polar e a parte apolar estaria no fundo do frasco, né? Mas de modo geral é isso. A parte polar fica junto com a água, a parte apolar fica separada da água. Então é a letra C mesmo. Conforme tá marcado aqui. Tem outra questão aqui, mas eu vou pular porque a gente está um pouco sem tempo, né? Além disso, agora o último tópico do dia, né? As interações intermoleculares. As moléculas, aqui a gente já está falando de moléculas. Moléculas, por exemplo, a gente tem as moléculas de água, tá, mas como é que elas ficam juntas ali, formando líquido na água mesmo? Se elas são moléculas discretas, separadinhas. É porque elas se mantêm próximas através do que a gente chama de interações intermoleculares ou forças intermoleculares, né? Essas forças intermoleculares, essas interações, elas possuem natureza eletrostática, ou seja, sabe, são cargas, mesmo que parciais, mesmo que não seja uma carga inteira, mas cargas parciais. Mas carga, né, é aquela coisa, positivo atrai negativo, né, o positivo repele com positivo, negativo repele com negativo, né? Essas interações moleculares, elas possuem natureza eletrostática, elas são mais fracas que as ligações químicas, mas elas são muito importantes para a formação de líquidos e para a formação de sólidos com moléculas orgânicas ou moléculas inorgânicas discretas, moléculas covalentes, formadas por ligações covalentes, de modo geral. Elas são resultantes da polaridade também, nessas interações, porque a polaridade ela forma polos elétricos nas moléculas. Tem vários tipos de interações moleculares, os principais deles estão aqui em ordem de força. As mais fraquinhas são
interações de dipolo induzido, também são chamadas de forças de London, que elas ocorrem entre moléculas apolares. Eu não sei se vocês se lembram, né, mas elas são formadas a partir de polos momentâneos que surgem ali, né, porque os elétrons eles ficam vagando pelas ligações e eventualmente uma molécula apolar ela pode ter um polo elétrico pequenininho. Esse polo elétrico pode induzir polo elétrico em outras moléculas, o que faz com que elas se aproximem, mas elas são interações muito fraquinhas, porque os polos eles não são permanentes. Então elas são as mais fracas de interações moleculares, elas também são chamadas de forças de London. Irônica, interessante, eu também não sabia disso, mas as forças de. Tem outras forças que também têm esses nomezinhos. Porque as únicas forças que a gente dedica nomes são as de dipolo induzido e dipolo induzido, que ela tem forças de London. Uma força um pouco mais forte é entre um dipolo, ou seja, uma molécula polar, e o dipolo induzido, uma molécula apolar. Essas forças são um pouquinho mais fortes que as forças de dipolo induzido e dipolo induzido, mesmo assim elas são muito fracas. Essas forças, elas têm nome também, só que esse nome, ao contrário das forças de London, das dipolo induzido e dipolo induzido, esses não são nomes famosos. As forças de dipolo induzido, eu não sabia, eu vim descobrir isso ontem. Eu não sabia disso. Eu fiquei pasmo quando eu vi na aula de fisicoquímica. Eu fiquei pasmo na hora que eu soube. O nome dessas forças, elas também podem ser chamadas de forças de Debye. Sim, foi o cara que descreveu. Eu não sabia. E as forças de dipolo, que são entre moléculas polares, que tem um polo permanente, elas também têm um nomezinho, acho que é Kisson, forças de Kisson. Só que esses nomes não são usados. Os nomes usados mesmo são esses: dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo induzido. Dipolo, elas são um pouco mais fortes, né, entre moléculas polares, né? E tem as ligações de hidrogênio, que são mais fortes que as de dipolo-dipolo. Elas são, na verdade, elas são um caso particular das forças de dipolo-dipolo, só que são entre moléculas polares que possuem ligações entre o nitrogênio e o hidrogênio, ou então entre o oxigênio e o hidrogênio, ou então entre o flúor e o hidrogênio. As ligações de hidrogênio elas são muito mais fortes que as forças de dipolo-dipolo. Por exemplo, no fluoreto de hidrogênio, onde a ligação é entre flúor e hidrogênio, as interações intermoleculares elas são quase tão fortes quanto as ligações covalentes entre o flúor e o hidrogênio, né? O que é uma coisa muito interessante. Já com o nitrogênio e o hidrogênio e o oxigênio e o hidrogênio, elas são bem mais fraquinhas. E as interações mais fortes que são entre íons e dipolos, né? Que é entre íons e moléculas polares, certo? O conjunto dessas três forças aqui, dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo induzido e dipolo, elas também são chamadas de interações de Van der Waals. Tem um motivo para isso é um motivo matemático, eu não vou explicar para vocês o porquê, porque isso não é nem de... porque isso é um pouquinho mais complicado, mas elas são chamadas em conjunto de interações de Van der Waals. Aqui um exemplo de questões, as questões do Enem, elas têm essas características, elas são muito aplicadas, né? É uma questão sobre fraldas, olha que coisa interessante. É uma questão do Enem de 2013. As fraldas descartáveis que contêm o polímero, mostrado aqui na figura 1, que vocês estão vendo aqui, poliacrilato de sódio, são mais eficientes na retenção de água do que as fraldas de pano, que são constituídas de fibras de celulose, mostradas na figura 2. Né? A maior eficiência dessas fraldas descartáveis em relação às de pano deve-se às: letra A, interação de polo mais forte entre o poliacrilato e a água em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. Letra B, interações íon-íon mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. Letra C, ligações de hidrogênio mais fortes entre o poliacrilato e a água em relação às interações íon-dipolo entre a celulose e as moléculas de água. E letra D, ligações de hidrogênio mais fortes entre o poliacrilato e a água em relação às interações de dipolo induzido entre a celulose e as moléculas de água. Ou letra E, interações íon-dipolo mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. Vocês podem ir aí respondendo, né, qual delas é. Eu vou aqui falar um pouquinho sobre essas moléculas aqui. Essa representação aqui, que tem o colchetezinho do lado, é a representação de polímeros. Quer dizer que tem... Eu não sei se vocês já viram polímeros, é uma coisa que vocês vão ver agora no terceiro ano. Mas quer dizer que esse negócio aqui, ele se repete, né?
essas partezinhas aqui, elas se repetem um monte de vezes. Mas, de modo geral, o que é essa questão? Vocês já perceberam que é a questão sobre interações intermoleculares. Então, ver basicamente qual é a interação intermolecular entre essas moléculas e a água. Já tivemos respostas, professora? Selma coloca C, pera, é. Ela disse C, pera, é. Ela está em dúvida entre a C e a E, eu acho. É isso, Selma? Certo, Não, ela disse que vai na E. Não está em dúvida entre C e E, não. Vai na E. certo. Se a gente pegar a primeira molécula aqui, que é a do poliacrilato, a gente vê que tem o quê? É basicamente uma parte apolar aqui em cima, que é uma cadeia de hidrocarboneto, e aqui embaixo eu tenho um sal de ácido carboxílico que é muito polar. Na verdade, não é sal polar, é iônico. Isso aqui é um íon, né? Já a celulose, ela possui vários grupos hidroxila, que são polares, e grupos éteres, que são um pouquinho polares. Hidroxilas, elas têm ligação oxigênio-hidrogênio, e a água também. Isso quer dizer que isso pode formar, sim, ligação de hidrogênio. É a interação intermolecular mais forte. Mas, como aqui na outra molécula eu formo íons, a interação mais forte é justamente a interação entre a interação íon de polo, né? É mais forte do que a ligação de hidrogênio entre isso daqui. Então, a alternativa correta é realmente a letra E. As interações íon de polos entre o poliacrilato e a água são mais fortes do que as ligações de hidrogênio entre a celulose e a água. É por isso que a retenção de água nas fraldas descartáveis é melhor, mais eficiente do que nas fraldas de pano. Olha aí, a química explicando coisas da vida, tá vendo? Como é? A química explica muita coisa da vida, você só precisa pensar com bons olhos. O Enem, ele traz muitas dessas questões, né, em que a química está aplicada a coisas da vida. A professora quer fazer algum comentário ou posso continuar? Não, só acho interessante porque às vezes essa interação em unipolar ela passa despercebida, né? Porque ela, de fato, na ementa das disciplinas, normalmente está assim, interações intermoleculares. Ela não é considerada, em alguns casos, interação intermolecular, porque às vezes a gente estuda, por exemplo, cloreto de sódio, essas coisas. E aí, o íon de polo não seria intermolecular porque o sódio não seria, né? O cloro não seriam moléculas. Então, acaba que passa despercebida. Mas o Marcos trouxe uma questão interessante, porque às vezes uma molécula orgânica pode sim, e em muitos casos, né? Muitos medicamentos que a gente utiliza, na verdade, não são a molécula neutra, são íons. E aí Dipirona, por sim, exemplo. nesse caso se aplica muito essa interação em íon de polo. Ela é muito importante, principalmente no nosso corpo, né, nos processos biológicos, porque a maioria dessas substâncias realmente vai estar na forma de sais, justamente para facilitar essa interação, não só com a água, que também é um solvente no nosso corpo, né, mas com outras moléculas ali presentes, com sítios, às vezes, em enzimas, em proteínas, enfim. Então, muito interessante o Marcos ter trazido essa daí. E aí a Selma já está dizendo aqui que nem sabia da existência desse tipo de interação. Pois é, e ela é mais forte do que a ligação de hidrogênio, tá? Mas ela não é considerada uma interação intermolecular por algum. Depende muito do autor, sabe? Mas alguns autores não consideram ela intermolecular, porque ela não aconteceria entre duas moléculas neutras. Precisa ser entre uma espécie iônica e a outra molecular. Necessariamente tem que ser assim. E tem que ser polar, né? Como o Marcos colocou. Então, nesse caso, ele trouxe uma molécula que é iônica, mas essa interação ela também pode acontecer com íons, por exemplo, no cloreto de sódio ou em outros sais, entendeu? Por isso que alguns autores não consideram ela como sendo intermolecular, por conta da palavrinha intermolecular, que significaria entre duas moléculas. Ela acontece também, nesse caso que o Marcos colocou, entre uma molécula que contém, né, ali uma parte carregada, mas também acontece entre espécies que não são moleculares. Mas foi muito, muito, muito produtivo ele ter trazido. Ó, já é um ganho para vocês aqui no pré-ENEM, tá vendo? Já ganharam aí um ponto. Se tiver lá uma questãozinha que tem aí íon de polo, vocês já sabem. Íon de polo é mais forte que a ligação de hidrogênio.
Sim, a própria questão de molécula é meio complicada, porque, por exemplo, na maioria dos livros de química, realmente, compostos iônicos puros, né, inorgânicos, eles não são considerados moléculas. Só que se a gente pega um livro de ciência dos materiais, ele considera qualquer aglomerado atômico, independente de ser molecular ou iônico ou metálico, como uma molécula. E eu acho isso também meio confuso, uma falta de... né. Claro que a gente como químico, a gente geralmente Consenso, considera... né, Marcos? É Falta verdade. consenso. Falta consenso. Geralmente, na maior parte dos livros, moléculas é só se for com ligação covalente. Pode ter uma pontinha iônica, mas tem que ter mais ligação covalente, né? Mas né, no livro de ciência dos materiais que eu já vi, eles consideravam molécula como qualquer aglomerado atômico. É muito Física confuso. também. Professor de física normalmente fala a molécula cloreto de sódio. Só que a gente químico, os químicos mesmo são ensinados a não chamar assim, né? Exatamente. O pessoal de medicina também fala cloreto de sódio como molécula e tal. Mas nós, como químicos, consideramos moléculas apenas se for, tiver ligação covalente mesmo. Tem outra questão aqui, mas eu vou dar uma pulada porque tá acabando. Eu vou falar só, para poupar tempo, eu vou falar aqui sobre os fenômenos relacionados às interações intermoleculares, né? O principal fenômeno relacionado à polaridade é a solubilidade ou a miscibilidade, a lei do semelhante dissolve semelhante. Mas em relação às interações intermoleculares, tem outros fenômenos aqui que eu vou falar rapidão mesmo, é o finalzinho da nossa aula aqui. Os principais são volatilidade, capilaridade, que vocês já viram. Capilaridade é interessante. Eu não entendi capilaridade direito quando eu estava no ensino médio, eu vim aprender depois. Porque, né, o meu ensino médio foi na rede pública, mas capilaridade que é muito interessante e também tensão superficial. Aqui está um conceito, eu estava com um pouco de pressa quando eu fiz esse último slide, então eu peguei só esses conceitos dos mesmos dos livros de internet e trouxe para vocês. A volatilidade está relacionada à facilidade com que uma substância passe do estado líquido ou sólido para o estado gasoso. Quando a gente estuda, a gente tem uma tendência a pensar que essa transição só ocorre no ponto de ebulição, mas não, ela acontece antes. Isso explica como as roupas no varal elas secam, por exemplo, mesmo não estando a 100 graus. É porque pequenas quantidades de água vão vaporizando, claro, né? Não é ebulição, mas vai vaporizando mesmo. Então, a volatilidade está relacionada a isso, a facilidade com que um dado composto ele passe do estado líquido para o estado gasoso. Né? Quanto mais fortes forem as interações intermoleculares, menos voláteis são os compostos. Por exemplo, a água ela só ferve, a volatilidade ela também está relacionada à ebulição. Então, quanto maior a volatilidade, menor o ponto de ebulição. Né? É, a água ela tem um ponto de ebulição muito alto para os compostos parecidos com ela. Né? Principalmente porque ela tem interações intermoleculares muito fortes. Se a gente pegar uma molécula parecida com a água, assim, em termos, né, químicos, por exemplo, a água é hidrogênio ligado a um elemento. Se a gente pegar, por exemplo, o carbono, né, o hidrogênio ligado ao carbono, a molécula mais simples é o etano, perdão, é o metano. O metano tem um ponto de ebulição muito baixo, porque as interações intermoleculares dele são muito fracas, ou seja, ele é muito volátil. Ele já é, na verdade, ele já é gasoso, né? Se a gente pegar um líquido muito volátil que seja, que tenha ligações muito fracas, assim, deixa eu pensar aqui, interações muito fracas, deixa eu pensar aqui, álcool, por exemplo, o álcool é menos polar que a água e ele faz ligação de hidrogênio, mas as ligações de hidrogênio dele são dificultadas porque ele tem um rabinho polar, perdão, um rabinho apolar, o álcool, né? Deixa eu desenhar aqui. Tem esse rabinho apolar. Ele forma ligação de hidrogênio aqui, mas isso aqui atrapalha essa ligação de hidrogênio. Então as ligações de hidrogênio do álcool eles formam menos ligações de hidrogênio entre si do que na água. Quer dizer que ele tem interações intermoleculares menos eficientes, o que faz com que a volatilidade dele seja muito maior. Então quanto mais fortes as interações entre as moléculas, menos voláteis é o composto formado por essas moléculas. Já a capilaridade, ela está relacionada, é uma propriedade física dos fluidos, né, dos líquidos, que faz com que eles subam. Marcos cortou um pouco aqui pra gente, tua fala. Ou é só pra mim, gente?
A gente não tá te ouvindo, Marcos. Marcos, nós não estamos te escutando. Eu acho que ele tá com problema na conexão. É, a internet, com certeza, que ele caiu, né, minha gente? Mas aí, nesse caso, ó, a gente encerrou aqui o tempo, né? A gente tinha marcado até às 11 horas, aí a gente encerrou o tempo. A gente volta no próximo encontro, começando dessa parte de capilaridade, de volatilidade que o Marcos deixou aqui para o final, tá bom? Por favor, venham. A gente vai manter no sábado, nesse horário. Aí, se vocês quiserem, se vocês acharem que é melhor colocar à tarde, ou então durante a semana, né? Já que a gente está de férias, talvez seja mais interessante para vocês colocar durante a semana. E aí, sábado, vocês vão passear. Aí vocês dizem lá na sala, tá? Vocês colocam lá uma mensagenzinha na sala do pré-ENEM para poder todo mundo que está lá discutir, tá certo? Beleza? Porque aí a gente quer fazer de um jeito que fique confortável para vocês. Já que vocês estão de férias, vocês vão ter mais tempo. Então pode ser um horário melhor, né? Não precisa ser esse horário ruim de sábado. Esse horário seria no sábado se tivesse aula, mas a semana é melhor, né, Bruna? Eu imagino mesmo. Imagino, porque sábado normalmente está todo mundo em casa, o pessoal que trabalha, então você quer ficar com sua família. Melhor na semana, que o pessoal já está ocupado, você fica mais livre. Mas aí coloca lá, tá certo? Para promover lá a escolha mesmo, para escolher o melhor momento da semana, tá certo? Então, muito obrigada, Selma e Bruna. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Na próxima semana, a gente vai fazer de um jeito diferente. A gente vai primeiro colocar as questões para vocês responderem, certo? E aí a gente vai trazer mais as questões que vocês errarem. O que vocês acertarem, a gente já vai entender que vocês sabem. A gente vai colocar mais as questões que vocês errarem, tá bom? Para aproveitar melhor o tempo. É porque essa semana foi complicada, eu imagino que para vocês também tenha sido, já que até hoje vocês não estão fazendo prova. E aí, por isso, a gente não teve esse tempo de mandar antes. Mas até a próxima semana, vice? E as notas de vocês vou colocar, gente, hoje, tá? Tô devendo. Cheiro, tchau, tchau.